Olá, vamos agora entrar nas relações entre o polinómio minimal e espaços e subespaços cíclicos. Então, nos exemplos anteriores que nós vimos aqui, no vídeo anterior, a matriz companheira ela é dada pelos coeficientes do polinómio mínimo que coincide com o polinómio característico em todos os exemplos anteriores. Então, o seguinte resultado mostra que isto não é coincidência. Dado um operador linear qualquer, existe sempre um vetor cujo polinómio, tal que o polinómio mínimo do operador coincide com o polinómio associado à matriz companheira desse vetor. Associado à matriz companheira de um determinado vetor, né, que gera um certo subespaço cíclico, né, e esse polinómio coincide com o polinómio mínimo do operador. Sempre existe esse vetor especial, que não é único de fato, né, mas sempre existe um vetor pelo menos que satisfaz isto. Então, para provar, vamos considerar primeiro um caso particular. Vamos considerar que o nosso polinómio mínimo do nosso operador t é uma certa potência de um polinómio irredutível. É um q de x elevado a m para algum m inteiro e um certo polinómio irredutível. Então, por definição do mt, né, existe um vetor v, de tal forma que qt elevado a m menos 1, ou seja, qt composto com qt composto com qt menos uma vez, em v é não nulo. Okay? Isto porquê? Porque o m menos 1 é estritamente menor que o m. Né? Então, e como o m de t é um polinómio mínimo, se eu tomar um polinómio com um grau menor, né? Então ele não se anula completamente no operador t e, portanto, existe um certo vetor onde esse polinómio, né, com o x substituído pelo t, e ele não se anula. Bom, veremos agora que o MTV, ou seja, o polinómio associado à matriz companheira do vetor v, vai coincidir com o polinómio mínimo, neste caso particular. Então, como o MTV divide MT, sempre, vimos isso no vídeo anterior, e o Q é irredutível, então o MTV tem que ser uma potência do Q de x. Tem que ser um Q de x elevado a i para algum i, né, que no máximo pode ser m. Alguma potência até o m. Mas não é possível que o i seja menor do que m, porque o Q de t com potência m menos 1 aplicado a v não nulo, logo não é possível que o v se anule com o Q de x elevado a i para um i menor que m. Tá? Porque ele em m menos 1 já é não nulo. Resulta, então, que o MTV tem que ser igual a MT. Ou seja, este i aqui, né, tem que ser exatamente m. Portanto, coincide, então o MTV coincide com o MT. Né? Neste caso particular, em que o MT é a potência de um certo polinómio irredutivo. No que segue, no caso geral, temos que o MT de x é um produto de potências de fatores irredutíveis. Né? E também sabemos que o espaço inteiro se decompõe nos núcleos desses fatores, né? Desses fatores aplicados no operador t. Além disso, nós sabemos que o polinómio mínimo do operador t restrito a cada subespaço invariante a e desses núcleos é exatamente o fator correspondente no polinómio mínimo. Okay? Isto aqui é o teorema que então já provamos de decomposição primária. Portanto, pelo caso anterior já demonstrado, nós sabemos que existe um VI pertencente a cada EI, tal que o MT de VI é igual ao MT restrito ao EI. Portanto, eu aplico o resultado anterior para T restrito a cada subespaço EI, onde eu sei que o polinómio mínimo é exatamente uma potência de um fator irredutível, um polinómio irredutível. Então, pelo caso que nós vimos anterior, nesse caso particular, eu posso obter que um certo VI em cada EI, de tal forma que o polinómio associado ao VI é exatamente o polinómio mínimo de T restrito a EI. Tomemos agora o V dado pela soma de cada um desses vetores, o V1, o V2, etc., o VK. Somo
V1 mais V2 mais etc mais VK para todos os i's de 1 até k para cada fator irredutível de polinómio mínimo. Tomemos PI de E em EI, a projeção sobre EI está associada à soma direta. Tenho o E, o meu espaço inteiro, que se escreve como uma soma direta dos EIs, então eu tenho as projeções correspondentes a cada fator. Então, acontece que o polinómio MT associado ao vetor V, aplicado ao operador T, né, ele tem que se anular em V, no próprio vetor V. Mas observemos que, então, em particular, né, ele vai ter que se anular também neste vetor aqui. Okay? Ou seja, quando eu calculo o MT, vírgula V, né, quando eu calculo em T e associo, né, aplico ao vetor V, eu sei que isto tem que dar 0. Mas, por outro lado, isto é a mesma coisa que calcular, como isto é uma prova linear, é a mesma coisa que somando para cada i, eu posso calcular o MT, V, T associado ao VI somar, né? Porque o V é a soma dos VIs e o MTV, isto aqui é uma prova linear. Portanto, agora observamos que cada um destes polinómios aqui pode ser escrito como exatamente isto aqui. Ou seja, o VI, né? VI é nada mais que o PI aplicado a V e o T restrito ao EI, né, é um operador bem definido no EI. Então, é um operador de EI em EI porque o EI é T invariante. Então, nós obtemos que cada uma destas parcelas são dadas por isto aqui. Né? E isto, de fato, isto aqui é V, né? É a mesma coisa que calcular, então, este pedacinho aqui, este polinómio, né? Isto tem que dar 0. Porquê? Bom, porque isto dá 0. Inicialmente tem que dar 0 por definição do vetor V e do polinómio associado ao vetor V. Dá 0, mas observem que isto aqui, né, é um elemento desta soma direta. Que cada pedacinho aqui, cada um destes pedaços, está em EI. E, portanto, se isto é nulo, né, isto só pode ser nulo se cada componente desta soma for nula. Okay? Então eu obtenho que isto aqui se anula para cada i. O MTV, este polinómio, se anula no VI para cada aplicação a T restrito a i. Então, o MTV tem que ser múltiplo do MTVI. Por definição, o MTVI é o polinómio mínimo do T restrito ao subespaço I. Espaço invariante I. Segue, então, portanto, que o MTV é múltiplo do MT, uma vez que o MT é o produto, né, dos MT restrito a cada I, que é este espaço aqui. Por causa da construção que nós temos do teorema de compressão primária. Então, o MT de V é múltiplo do MT. Mas nós tínhamos acabado de ver que o MTV é um fator, ele divide o MT. Não, resulta então que os dois têm que ser iguais. Ok? Terminando a prova do tema. Ok? Bom, e segue o seguinte corolário. Existe um certo subespaço invariante com dimensão igual ao grau do polinómio mínimo. Claro, que é o espaço gerado pelos múltiplos do vetor V, o espaço associado ao vetor V. Okay? Através destas construções, né? O espaço associado à matriz companheira, né, que está associada ao vetor V. Dados os resultados anteriores, nós podemos
obter o seguinte critério para decidir se o polinómio característico coincide ou não com o polinómio mínimo. Então, dado um operador linear, é equivalente a dizer que o polinómio mínimo é igual ao polinómio característico, se e só se eles tiverem o mesmo grau, se e só se o espaço inteiro, for um espaço cíclico. Okay? É um exercício muito simples para resolver, tá? Porque se ele for um espaço cíclico, então existe um vetor V, né? Cujo espaço gerado associado é exatamente o E, e portanto a matriz companheira dele, que é o polinómio mínimo, coincide com o polinómio mínimo do operador no espaço inteiro, vai ser igual ao polinómio característico, e os graus são iguais. Né? E vice-versa, né? Se, portanto, eu provei que se for T cíclico, então eu tenho isto, mas se os graus forem iguais, né? Se eu tiver 2, então automaticamente eu sei que, pelo resultado anterior, existe um vetor cíclico, né? Cujo espaço gerado tem dimensão igual a este grau, que é igual à dimensão do espaço inteiro. Então o espaço inteiro é T cíclico. E por outro lado, se o polinómio mínimo é igual ao polinómio característico, então o polinómio mínimo e característico têm o mesmo grau, igual à dimensão do espaço, né? E portanto uso o resultado anterior, então é T cíclico. Então, o exercício é bem simples. Estamos agora prontos para entender como se obtém uma forma canónica, muito importante, com muitas aplicações, especialmente a solução de equações diferenciais ordinárias lineares. É fundamental nesse aspecto, a forma canónica de Jordan. Okay? E tem também vários outros usos em análise e em outras